Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renan do OnSafety e hoje eu estou com a Claudilane para falar um pouquinho sobre Layer Dort com vocês. Tá? Só para introduzir ela, deixa eu falar um pouquinho sobre o currículo dessa moça. A Claudilane é engenheira de produção, doutora em ergonomia, chefe adjunta do Departamento de Engenharia Têxtil e professora adjunta do curso de Engenharia de Produção pela UEM, no campus de Goiôerê. Bom, primeiro, muito obrigado pela sua participação, Claudilane. É uma satisfação ter você aqui conosco e eu espero que o nosso papo aqui seja muito produtivo para quem está nos ouvindo e que consiga levar isso para a prática e a gente consiga evitar aí diversos problemas de Layer Dort dos nossos colaboradores, tá? Bom, primeiro, fala um pouquinho sobre você, Claudilane, como que a ergonomia entrou na sua vida, como que você começou a trabalhar com isso e como é que está sendo a sua experiência nesses últimos anos aí com ergonomia. Ok. Olá, pessoal. Quero agradecer o convite, né, Renan, pela OnSect. E, assim, a ergonomia, na minha formação, eu não tinha nem menta, né? Porém, eu fui fazer um estágio no frigorífico, estágio durante o quinto ano, né, do nosso curso. E lá no frigorífico, eu observava muita postura inadequada, fadiga, né? É, aquela canseira de ficar muito tempo de pé e realizando aqueles movimentos repetitivos. Porém, a minha pesquisa foi em balanceamento de linha, né? Não tinha nada a ver com essa questão de ergonomia. Na verdade, eu nem sabia o que era ergonomia, né? Até então. Certo. E daí, no meu trabalho de conclusão de curso, eu resolvi, conversando com um fisioterapeuta ocupacional do próprio frigorífico, realizar assim, algumas sugestões, recomendações de melhoria, né? Uhum. Então, aí nasceu, né, em mim, assim, como engenheira, essa questão da ergonomia. Aí, quando eu fui buscar temas para fazer um projeto de pesquisa, enfim, para ingressar, né, passar por seleção no mestrado, aí eu direcionei para a ergonomia, né? Uhum. Então foi voltado na ergonomia e em frigoríficos, né? Legal. Aí, enfim, a vida acabou levando que as minhas pesquisas eu realizei na agricultura familiar. Então, em propriedades, pequenas propriedades, onde tinha atividade de ordenha, né, a extração do leite. Uhum. E me apaixonei pela área, né, enfim, seria mais ou menos isso. E assim, como que você vê hoje que aquele colaborador que estava tanto no frigorífico quanto na ordenha, nessas produções mais familiares, né? Qual que é a percepção que eles têm da ergonomia? Como que eles veem isso, né, vindo de fora, ou as sugestões que você conseguia levar para eles, como que eles absorviam isso? Como ergonomia, ainda eu vejo assim que na época, né, isso tem mais de 10 anos, eles não tinham essa percepção também, né? Uhum. Então, mas quando a gente apontava sugestões, recomendações de melhoria, eles entendiam a importância e a necessidade disso, né? Porque Uhum. a maioria tinha presente neles um certo desconforto, uma certa dor em alguma região corporal, né? Certo. Então, eles viam como uma forma positiva e algo que tinha que ser feito para ter aquela mudança, né? Uhum. E a É, mudança que eles queriam nessa questão da cronicidade da dor, né? Que muitos tinha presente essa questão de fadiga, dores nas pernas, né? Então, uma das sugestões foi uma banqueta, né? Para de vez em quando eles alternarem, ficarem semi-sentados, né? Então, tanto que hoje em dia os frigoríficos já adotam isso, né? sim. E então, na época quando você estava, não existiam muitas coisas de ergonomia que hoje tem como essas banquetas, né? Qual que é o principal, o problema mais comum? Você comentou aqui sobre fadiga nas pernas, né? Qual que é o problema mais recorrente que acontecia no caso da ordenha, por exemplo? Qual que eram as reclamações mais Então, da frequentes? ordenha é um pouco mais complexo, porque além de ser movimentos repetitivos, o trabalhador é uma atividade árdua. Uhum. Porque o animal, a vaca, tem que ser ordenhada de segunda a segunda. Então, esses trabalhadores, eles não têm uma pausa, igual Uhum. outros funcionários, para ter aquela reparação no sistema musculoesquelético dela, entendeu? Essa pausa Certo. do corpo, né? Então, assim, as dores era desde a coluna vertebral, que envolvia
a região cervical até a lombar, braços, punhos, mãos, porque na época havia muita ordenha manual, né? Sim. Hoje Hoje está em tudo dia está automatizado. automatizada, existem normas regulamentadoras que já proíbe na região do estado do Paraná, né, ordenha manual, né? Então, assim, quem faz ordenha é porque é uma pequena produção, quem faz ordenha manual é uma pequena produção, mas sobra para subsistência, né? Sim. E essas ordenhas já estão viável, né, de adquirir, então é mais tranquilo. Só que para o trabalhador, em termos de ordenha, de agricultura, eles não param, né? Sim. Então, isso é muito complexo, assim, porque existe essa cronicidade e já existe, normalmente, quando eles se queixam, já tem a doença ocupacional, que é o DORT, entendeu? E você comentou sobre o tempo de pausa para o nosso corpo se recuperar, o músculo conseguir, né, relaxar e não evoluir para um problema mais sério. Como que funciona isso no dia a dia de um trabalhador que está sempre com movimentos repetitivos, como por exemplo no frigorífico, até mesmo no escritório digitando? Qual que seria o ideal de descanso por semana, ou por hora, ou por dia? Então, assim, de forma geral, o corpo ele tem que ter uma folga de um dia, pelo menos 24 horas, para fazer reparação, né? E não é à toa que tem as normas, né? Que para determinados tipos de trabalhadores tem que trabalhar 6 horas e 8 horas, né? Para aqueles trabalhadores que trabalham 8 horas, a cada 50 trabalhadores, eles têm 10 minutos de tempo para fazer ginástica laboral, uma atividade para fazer um alongamento, né? Já no setor, por exemplo, de digitação, a cada 50 minutos trabalhado, eles devem fazer esses 10 minutos de pausa, né? Entendi. E na agricultura, seria assim, conforme a atividade, né, terminou de fazer a função de ordenhar, porque depois eles têm a fase de alimentar o animal, ou plantio, teve essas pausas da atividade executada, fazer um breve alongamento, né? Muitos param, né, porque eles acordam muito cedo na agricultura, eles vão trabalhar depois daquela parada 9 horas da manhã para tomar um café da manhã, né, porque eles têm essa autonomia. Porém, por questão dessa autonomia, muitas vezes não para e a jornada de trabalho deles é muito prolongada. Sim. E não tem uma CLT, um ministério, né, que fica em cima desse trabalhador. Isso é mais difícil até de controlar também, né? Isso, por isso que a doença, né, a patologia, eles têm as dores, mas por sempre estar nessa atividade prolongada, intensa, e serem autônomos, não vão atrás. Quando vão atrás, já é crônico, já às vezes tem casos até de cirurgia. Esse é o mesmo problema que acontece com todos os autônomos, né? Você tem a sua própria jornada de trabalho, independente da atividade, se for na agricultura ou até mesmo prestação de serviço, né? Você tem a sua jornada de trabalho. Hoje em dia a gente está muito em home office, tem muita gente trabalhando, prestando serviço também em casa, e a gente acaba caindo no mesmo problema, né? Fazendo uma jornada de trabalho maior do que a necessária, maior do que o seu corpo aguenta, e aí no curto prazo, ok, né, vai sentir uma dorzinha e tal, mas no longo prazo isso pode evoluir bastante, né? Sim. Assim, doenças relacionadas com Ler-Dort são mais de 30 doenças, mais ou menos, né? Então, é muito comum, né? Então, tem que estar atento a isso, né? Sentir o sintoma, procurar o médico, né? Fazer o tratamento. Normalmente começa com um anti-inflamatório, né? Depois passa para fisioterapia, enfim, né? E dessas, você comentou de 30 doenças que são distúrbios osteomusculares, né, do trabalho, relacionados ao trabalho. Qual que é o mais comum de acontecer? Assim, que mais tem, por exemplo, CAT aberta, ou que mais tem, não sei se CAT, né, mas que mais abertura INSS, etc., para reclamações de afastamento? Normalmente é tendinite, bursite, lombalgias, né?
na região da coluna, parte lombar. Normalmente aí é por conta de pessoas que ficam ou posturas inadequadas, sentado ou em pé, ou que realizam levantamento e carregamento de peso, né? Sim. Daí tem aquele cisto sinovial, dores crônicas na coluna, tem o síndrome do túnel do carpo, né, que é muito comum em profissionais que utilizam muito da mão, né, e realizam tarefas minuciosas, como dentista, costureira, fisioterapeuta, né, que faz muito massagem, enfim, drenagem, né. Então, são os mais comuns, né. Entendi. E esses problemas, depois que você identifica dessa maneira, o tratamento é semelhante, né? Igual você falou, anti-inflamatório no começo, se for alguma coisa, pode até ser caso de uma cirurgia também, né? Caso de cirurgia, aí assim, ali um tratamento, você tem que tratar ele baseado assim com multiprofissionais, né? Vários profissionais auxiliando ali, né? Porque você vai precisar de um fisioterapeuta, de um médico, muitas vezes, né, o médico ele vai estar fazendo esse tratamento com anti-inflamatórios, muitos casos as pessoas, dependendo do tipo da dor, tem que fazer um tratamento com agora me esqueci, fugiu o nome agora ali. Morfina, né? Sério? Até é necessário muitas vezes. Sim, é necessário. Então, fisioterapeuta, tem a terapia ocupacional, psicólogo, porque pensando assim, não só na doença física, né, de aspecto físico numa organização, também tem essa questão de psicólogo, né, porque ela somatiza, o trabalhador somatiza isso, né, essas dores. E a maioria das dores físicas, elas influenciam no estado de depressão, de se sentir não consegue realizar aquela tua função ali, então começa a ter um estresse, depressão, né? E também sugere-se, né, alguns recursos alternativos indicados, principalmente, seria o Pilates, hidroterapia, que são atividades com baixo impacto, né? Então não vai ter impacto direto no sistema músculo-esquelético, né? E exercícios físicos, yoga, e eu recomendo assim que até a caminhada qualquer coisa que faça já ajuda, porque ela estimula a liberação de endorfina, né? Que é responsável pelo aquele alívio de dor e um relaxamento no corpo, né? Assim, exercício físico é bom para tudo, né? Você vai no médico, tem algum problema, sempre o exercício físico vai estar atrelado a algum tipo de tratamento, né? Para esse tipo de atividade é a mesma coisa, né? Você fazer um alongamento, né, durante a sua atividade é uma coisa, agora você ter uma atividade física para manter o seu corpo bem no restante do tempo também está sempre bem-vindo, né? Você vai liberar várias, né, substâncias, né, para o sistema nervoso central ali, né, para o próprio cérebro e a parte de oxigenação, de respiração. Então você trabalha vários outros fatores que vai te dar esse conforto, né, essa sensação de alívio, de empolgação, né, para viver. Com né? certeza. E assim, quais são as fases, né? Porque existe problemas menores, claro, né? Tem problemas de Layard-Dort que são menos acentuados e tem os casos mais graves, né? Quantas fases existem e quais seriam assim os marcos para você identificar em que fase que está o meu problema, por exemplo? Que a pessoa poderia talvez fazer um pré-diagnóstico, obviamente que não vai substituir a visita a um médico, né? Mas a pessoa poder identificar o seu pré-diagnóstico ou até mesmo o profissional da saúde identificar. Se você falar das fases da Layard-Dort, né? Que, assim, antes de explicar, né, cabe eu falar assim que a Layard-Dort, ela vão desde os esforços repetitivos continuamente, né, com vibração, posturas inadequadas e estresse, e muitas vezes associado com a força, com esforço, né? Certo. E isso vai executar no corpo, né? Pode até obstruir a circulação sanguínea,
né? Então, obstruindo essa circulação sanguínea vai impossibilitar a irrigação de estruturas importantes, como artéria e nervos, né? Certo. Aí sim vai ocasionar uma fibrose que vai desencadear um processo inflamatório, né? Ok. Então, o primeiro sinal para esse colaborador, esse trabalhador, é a dor, né? Depois, ela vai começando a sentir um certo formigamento, dormência, né? Uma espécie de dormência, insensibilidade, ou podendo até fraqueza ao segurar objetos, uma dona de casa pendurar uma roupa no varal, né? Então, nesse ponto, a inflamação começa a percorrer, né, aquela região e até todo o corpo. Então, assim, é baseado mais ou menos em 4 fases, estágios, assim, que eu posso dizer, né, que seria da dor Ler, né, Dort-Ler. Que primeiro a dor começa a aparecer, né, durante esses movimentos e ela é difusa, né? Não é possível definir exatamente em que região do corpo que está doente, né? Certo. Aí na segunda fase, né, do estágio, a dor é mais persistente, né? Mas ainda é um quadro leve, né? Então, se as condições de trabalho forem alteradas, ainda é possível reverter o quadro, né? Por exemplo, a pessoa faz uma determinada função que exige muita força, muito levantamento de carga, muito movimento repetitivo. Se mudar a função dela, consegue reverter esse quadro. Perfeito. Aí, no terceiro estágio, né, que a partir daí a doença já começa a ficar crônica, né? Ok. Ou seja, ela é irreversível, né? Aí a pessoa vai ter perturbação durante o sono, em razão das dores. As inflamações vão se tornar um processo degenerativo, que pode afetar os nervos e os vasos sanguíneos, né? Pode ir de uma maneira prejudicial. E nessa fase, a dor é sentida já nos pontos definidos e não cede, mesmo durante períodos de relaxamento, que é o de repouso, que muitas vezes é à noite, né? Na hora que vamos dormir que começam essas dores. Muitas vezes a pessoa não consegue dormir pelo fato da dor, né? Então, a dor, ela aparece ali sob uma forma de pontadas e muitas vezes choque, né? Entendi. Aí, a partir dessa fase, vem a quarta e última fase, né? Que os processos infecciosos podem causar deformidades, como cistos, né? Inchaços, perda de potência, né? Da força, pega. E a dor vai tornar insuportável até que aquelas atividades comuns da vida diária, como, por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo, estender uma roupa no varal, vai se tornar impraticáveis, né? Então, nessa última fase, muitos pacientes vai receber, às vezes, dependendo da situação, os anti-inflamatórios já não estão atuando, vai começar a receber injeções à base de morfina para aliviar a dor, talvez tenha que realizar procedimentos de bloqueio, que os ortopedistas geralmente fazem, e em muitos casos vai chegar à questão de cirurgia. Entendi. Geralmente o problema, né, que a gente entende em algumas situações é que a pessoa começa a entender que o negócio é sério quando está na terceira, quarta fase já, né? O que seria interessante seria que a gente conseguisse identificar isso e tratar nas primeiras 2 fases para que seja reversível, né? Às vezes uma alteração de função, até mesmo uma mudança no seu horário de trabalho já seria o suficiente, né? Muda uma atividade num horário, coloca uma outra atividade diferente no outro, ou muda um pouco a rotina, você já consegue adaptar, né? Quanto mais tempo se leva para resolver o problema, mais vai prejudicar a própria atividade laboral da pessoa, né? Sim, e consequentemente ela vai reduzir a produção, vai começar a ocorrer falhas, erros na qualidade do produto, na produtividade, né? E tudo isso acaba desestimulando tanto o trabalhador quanto a própria empresa, né? Porque Sim. O trabalhador abala muito, não só fisicamente, quanto psicologicamente, quando ele está nesse estado de sensação de incapaz, né? De executar as suas atividades, principalmente quando se chega nessas atividades diárias, né? Que não consegue executar, é muito complicado, né?
E assim, claro que a gente aqui comentou muito sobre o impacto disso para o trabalhador, né? Que você vai levar isso para sua vida inteira. A gente já, né, já comentou. Mesmo você parando a sua atividade, né, aposentando alguma coisa assim, você vai levar aquele problema para frente e vai precisar fazer tratamento. Mas também tem o outro lado do impacto disso para a empresa, né? E aí o que eu quero destacar aqui é a importância da empresa estar ciente e fazer ter as ações necessárias, porque ela vai ser impactada também. Não é simplesmente você substituir o funcionário, não é assim que funciona. Existem impactos diretos economicamente até para a empresa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso também. É porque para você capacitar um trabalhador, treinar ele ser apto àquilo, também leva tempo, né? Então, não é simplesmente substituir, né? Então, assim, a melhor situação para prevenir evitar essas doenças é cuidar das questões ergonômicas, né? Ou seja, organizar o trabalho em função da relação entre o homem versus máquina, ou versus mobiliário, né? Ou versus o ambiente de trabalho em si, né? Ruído, iluminação, né? Para que o profissional não force o seu corpo, né? Adotando uma postura inadequada, né? E a organização e o ritmo de trabalho devem ser adequados para esse trabalhador que não fique sobrecarregado, né? Devendo evitar excesso de carga de trabalho, né? Carga horária de trabalho. E quando isso ocorrer, procurar a empresa compensar esse esforço, né? De outras formas, né? E para prevenir esses agravos, o próprio Ministério da Saúde recomenda aos empregadores, né? Ter uma atenção especial na NR17, né, que é regulamentada, né? Então, ali, essa NR, ela estabelece parâmetros que permitem a adaptação dessas condições de trabalho, baseado nas características psicofisiológicas desses trabalhadores, né? De modo a proporcionar o máximo conforto, segurança e um desempenho eficiente, né? E também é necessário e muito importante que os empregadores promovam ações educacionais e de treinamento voltada essa saúde aos trabalhadores, né? Que seriam, por exemplo, ginástica laboral ou ginástica laboral, pausas as de pausas, descanso. né? Porque, um exemplo, o papel da ginástica laboral é uma prática considerada muito positiva, porque ela vai ajudar a fortalecer os músculos e as articulações daquele trabalhador. Porque muitas vezes eles não fazem um exercício físico, né? Muitos trabalham, tem aquela rotina, aí chega em casa, tem a rotina com os filhos, a esposa, o esposo, né? As atividades do lar, né? Então, a ginástica laboral, ela vai atuar como uma grande aliada da ergonomia nas empresas e vai contribuir diretamente para que o trabalhador obtenha algumas condições físicas e psicológicas necessárias a executar a sua tarefa, né? E esses exercícios são baseados nos movimentos que os trabalhadores necessitam no dia a dia, né? Então, ali ele vai melhorar a postura, a capacidade muscular, além de, com uma vida mais ativa, é possível melhorar, né, também todo o foco que ele tem, né, melhorar o foco e a disposição em trabalhar, né, estando mais alegre, mais disposto, né, e isso influencia, é uma consequência da concentração, né, porque ele se concentra mais, né. Sim. Então, eu vejo assim que a ginástica laboral é fundamental para que a empresa ofereça, né, esses momentos para o colaborador, né, e de certa forma, ela também, normalmente a ginástica laboral é realizada em grupo, né? Então, ele vai ter um momento de interação social ali, né? Exato. De rir, às vezes, de um ou outro, faz uma brincadeira, enfim, e tem esse momento de pausa, né? Então, vai ajudar, né? Tanto na proteção do organismo e uma forma de estimular, se socializar e também a contribuir para melhorar os resultados, né? E a ginástica laboral, assim, além da ginástica laboral e das pausas, existe alguma outra medida que a empresa pode e deve tomar para evitar problemas de DORT nos trabalhadores? Sim, ela utilizar dessa normativa Da a NR17. NR17, que ali tem muitas recomendações para você adaptar, porque o objetivo é você adaptar
o posto de trabalho, né, Uhum. para o trabalhador, né? E também tem muitos atividades de liderança, de coisas nesse sentido que eles podem estar fazendo, seminários, workshops, próprio treinamento que vai facilitar isso, né? Porque não adianta você dimensionar um posto e não treinar, né, esse colaborador, esse trabalhador a utilizar esse posto, Sim. né? Igual dar uma cadeira lá, a cadeira tem regulagem, tem várias opções de conforto, mas o trabalhador não sabe, às vezes, manipular ou mobiliar uma cadeira, um equipamento, a ferramenta, né? Então, o papel da empresa é isso, né? Ela disponibilizar esse posto de trabalho que seja adaptado, que proporciona conforto, segurança e saúde a esse trabalhador. E baseado na NR17, e claro, com a ajuda de especialistas em ergonomia, auditores, né? Você consegue dimensionar isso e proporcionar o conforto a esse trabalhador. E também acho que assim a capacitação e você tornar a pessoa ciente do que ela está fazendo e o que aquilo pode causar para ela, eu acho que também é uma questão importante. A gente que está no meio da segurança do trabalho, né, da ergonomia, você que trabalha há anos com isso, se você vê uma pessoa fazendo uma atividade que está errada, né, você logo percebe, ó, isso daqui pode causar um problema no ombro, na coluna, né, e muitas vezes o próprio colaborador, a própria pessoa não está ciente do que aquilo pode causar para ela no futuro, e ela faz. Sempre fez daquele jeito e continua fazendo. Eu acho que daí, nesse caso, claro que tem a questão da empresa estar de olho nisso, né, e corrigir, mas também você conseguir treinar, capacitar as pessoas para que elas saibam que aquilo está errado e que elas precisam fazer de uma forma diferente, já é um grande passo também, porque daí a própria pessoa vai estar ciente, e se tiver alguma atividade que ela está fazendo que não está correta, ela pode até, se não tiver os recursos necessários, pedir subsídio da empresa para ajustar aquele posto de trabalho para ela também, né? Sim, sim, Renan, eu sempre passo ou faz uma visita técnica, vai numa empresa, ou até, às vezes, atividades que eu vejo no ar livre de trabalhadores, eu olho e fico assim, sabe? Porque eu vejo que não tem essa noção, né? Até antes de eu conhecer a ergonomia, inserir a ergonomia na minha vida, eu também desconhecia muitas coisas, né? Sim. Inclusive familiar, da minha própria família. Se tivesse feito alguns movimentos diferentes, não teria acarretado doenças crônicas que a maioria da minha família tem. Uhum. Da minha família eram agricultores, enfim, trabalhava com leite, fazia levantamento e carregamento daqueles latões pesados de leite, né? Então eu vejo assim que muita coisa mudaria, né? Então o intuito da empresa o ideal que a empresa proporcione isso ao trabalhador, né? Treine ele, informe ele, né, disso, né? E daí onde tem o papel dos seguranças de trabalho ali, de estar fiscalizando, Tá por perto. identificando e notificando, né? Informando esse trabalhador, né? Sim. E em relação a direitos do trabalhador, em relação a problemas e doenças ocasionadas por causa de falta de ergonomia no posto de trabalho, né? Quais são os direitos que o colaborador tem e o que ele pode recorrer ou o que ele pode fazer caso ele, sei lá, tenha um problema muito sério ou precise ser afastado? Como que isso acontece dentro da empresa, dentro do INSS, afastamentos, auxílios, como é que funciona? Entendi. A maioria, quando é comprovado, tem direito ao auxílio-doença, né? Então, primeiro o médico vai fazer o diagnóstico, normalmente, né? Já quando o médico faz o diagnóstico, normalmente o paciente já guardou muito tempo de espera, já realizou os tratamentos com medicamento, corticor. Agora lembrei, muitos medicamentos para o sistema musculoesquelético é a base de De corticóide. corticoide. Uhum. Corticóide. E então ele teve ele está tendo essa dificuldade em trabalhar normalmente, né? Então, no caso do trabalhador, né, esse paciente que trabalha em regime empregatício da CLT, o médico vai solicitar da empresa, né, o CAT, né? E existe um trâmite aí que a empresa tem que preencher, o médico tem que preencher, né, aquela parte médica
Da da CAT. CAT, né? E devidamente essa CAT preenchida é levada para a agência do INSS, né? Onde o paciente, se permanecer afastado até 7 dias, não tem necessidade de perícia. Se for superior a 7 dias, antes era 15, agora mudou para 7 dias, né? Uhum. Se for acima de 7 dias, tem que agendar uma perícia, né? E ter lá o diagnóstico, o prognóstico e outros documentos, né? Passando por essa perícia do INSS, né, esse médico perito reconhecer a existência de uma doença ocupacional, né? Então, o trabalhador vai ter esse auxílio doença por acidente de trabalho, né? Porque Ele é foi uma considerado como se doença fosse um acidente. relacionada com o trabalho, né? E acaba se afastando do serviço, né? O Entendi. que eu vejo assim, eu nunca vi de 10 anos para cá, né, que mudou muito essa questão do INSS, enfim, né, desse direito, né. Em termos de LER e DORT, da pessoa se afastar por invalidez. Antigamente tinha muito disso. Uhum. Como o tratamento avançou, né, os recursos para o paciente avançou, então muitas vezes assim, eles ficam, dependendo da cronicidade, né, dessa doença, ele fica afastado um mês, Por um tempo. em casos de um ano ficar afastado, entendeu? Uhum. Só que à medida que o paciente tem que comparecer a todas as perícias agendadas, levando o relato do médico, né, do tratamento, e chega a um determinado ponto que a perícia Libera comunica de à novo. empresa que deve mudar a função dele, mas que ele vai voltar à sua atividade laboral, né? Entendi. Mas mudando a função dele, que aquela função, por exemplo, ele não pode mais executar. Mas Mas assim, não acontece talvez, ou né, acho que não deve ser muito comum, mas do colaborador ele ficar inválido é, indeterminadamente por causa de um problema de DORT ou não? sim, existe. Só que assim, é o que eu tô te falando, Muito mais 10 anos difícil. antes, né? Hoje em dia é mais Agora, difícil. agora já está bem mais rígida essa questão de perícia. Então, eu já conheço pessoas que estão afastadas, mas no caso dessa pessoa, ela rompeu o tendão do ombro, né? E fez cirurgias, mas daí após a cirurgia ela sofreu um acidente, perdeu toda a cirurgia e o caso dela agravou, né? Entendi. Então, para aquela função, porque não tinha como mudar, era só aquela função que ela tinha, a empresa era destinada para ela, entendeu? Uhum. Não tinha como mudar a função dela, ela trabalhava lavando peças, de mecânica, né? Certo. Então, ou ela ia ser mecânico, que a função é pior, ou lavar peças. Então, não existia essa função, né? Uhum. Então, não tinha como a empresa realocar ela, mudar ela, né? Então, ela está encostada até hoje por conta da invalidez, né? Entendi. Existe caso, sim, mas agora Hoje em dia é mais atualmente difícil porque é bem mais é rígido. muito mais difícil. Eu já vejo assim pessoas que têm 2, 3 hérnias de disco, não pode fazer o levantamento e carregamento, mas assim ficou 1 ano e meio afastada, depois teve que voltar à atividade Depois laboral. volta. É possível, né? Mas existe muitas mudanças que vêm ocorrendo que já é mais complexa, é difícil. Assim, a legislação ela é criada, a NR17 ela foi criada justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Mas não depende só dela, não é possível você fiscalizar todo tipo de empresa. Os colaboradores têm que estar cientes dos problemas e as empresas têm que estar cientes dos problemas para evitar e para colocar isso em prática, né? A NR está ali não é para prejudicar ninguém, né? Ela está ali para ajudar e evitar problemas futuros, né? Algumas pessoas não entendem muito bem isso no começo, mas é a realidade, né? Bem, tem alguma outra dica que você gostaria de deixar para o pessoal a respeito de ergonomia também? Como que é hoje o papel do ergonomista dentro da empresa, né? Qual é a atuação dele dentro da empresa?
Como é que está acontecendo isso hoje em dia e como que você vê para o futuro também mudanças e melhorias também nessa situação de ergonomia das empresas? Eu vejo assim, que o Brasil é um país que dá muita importância e é necessário a essa questão de adaptação, né, do ser humano ao trabalho. Então, eu fico muito feliz assim comparado com outros países com produção em grande escala, né? É assim, em geral, a empresa ela necessita de um especialista que vai auxiliar nessas soluções possíveis, né? Assim, da atividade, né? Para melhorar essa saúde física, psicológica do trabalhador. Então, a empresa necessita disso, não que seja obrigatório, né? Mas o que eu vejo assim, que o papel desse especialista, ergonomista, vai ajudar a empresa a ter uma visão completa de quais são todos os riscos ergonômicos envolvidos na execução daquela atividade. Imagina, tem empresas que têm vários setores, né? Então, vai passar essa informação, né? De modo que eles possam ser mitigados ou até mesmo eliminados, né? Essa questão de riscos ergonômicos de uma maneira satisfatória, né? E segura para os trabalhadores, né? Então, assim, sem a atuação da ergonomia, eu tenho certeza, assim, que existe riscos ergonômicos, é existente, é claro, no trabalho, né? Então, vai auxiliar nessa forma de prevenir, né, esses agravos, né? E conforme eu disse, né, o Ministério da Saúde, o que eu vejo, assim, muitas empresas agora, eles estão exigindo, o Ministério, profissionais que dão laudos, no sentido de apontar quais os riscos e o que a empresa está fazendo para mudar isso, né? Porque tem que ter parâmetros que permitem a adaptação dessas condições de trabalho, né? Para proporcionar isso, o trabalhador ele quer estar trabalhando seguro, com conforto, né? E isso vai influenciar diretamente no desempenho dele, que vai ser eficiente, né? Conforme todo empregador almeja, né? Exatamente. E assim, você está hoje no curso de Engenharia de Produção da UEM, né? Existem projetos e iniciativas da universidade junto com as empresas para levar ergonomia ou projetos ergonômicos que podem ser feitos em parceria com universidade e empresa? Como que é essa relação hoje? Sim, existe projetos. Nós também temos a empresa Júnior, né? Então, assim, mediante a empresa solicita, a empresa Júnior é um grupo de alunos, né? Lógico que orientado por professores, né? Os docentes, para estar atuando nisso, ajudando em várias áreas, né? Não é só na área da ergonomia, né? E eu vejo assim, a ergonomia, pensando em engenharia de produção, ela é uma área de atuação do engenheiro muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos, não adianta exigir produtividade, rendimento, qualidade, se o trabalhador é a peça-chave, né? Tá ali não estiver satisfeito, não estiver seguro, né, de desempenhar essa atividade, né? Porque todas essas doenças, né, que a gente comenta em relacionado ao Lero Dort, ela prejudica a produtividade laboral, compromete também a parte financeira da empresa, a posição, né, alcançada do trabalhador, porque isso influencia muito no cognitivo dele, né? E é responsável pela maior parte de afastamento desses trabalhadores. Isso gera custos com pagamento de indenização, tratamento, processo de reintegração ou de treinamento de um outro trabalhador, né? Então, vai reduzir a produtividade, a qualidade, vai aumentar os desperdícios. A empresa tem também o famoso absenteísmo, né, devido a essa doença ocupacional ou até um acidente, né? E isso vai trazer insatisfação, ausência de motivação desses colaboradores. E, assim, a um longo prazo, eu posso dizer que para a empresa dá um impacto grande em termos de ações judiciais, né, custos de seguros,
custos de compensação relacionados com acidente e lesões, né? Sim. Então, assim, eu acho necessário a empresa ter um profissional especializado, não precisa ser registrado da empresa, mas um consultor, né, para estar analisando como um todo, tanto que a ANR recomenda a análise ergonômica do trabalho, né? Certo. Que é uma metodologia da ergonomia para você estar identificando, analisando o trabalho, identificando como funciona esse trabalho, né? E de certa forma, tá auxiliando, né? Na tomada de decisão, de adaptação desse posto de trabalho, né? Se a Então, empresa... ela vai abordar, assim, o que é o mínimo exigido, né? Quais as condições mínimas exigidas? Vamos compreender, analisar essas condições, né? Por exemplo, se a empresa tem predisposto em uma determinada função ao trabalhador desencadear DORT, LER, né? Então, vamos verificar, né? A empresa foi notificada, vamos avaliar isso, analisar a fundo isso, identificar e propor essa solução para resolver esse problema, né? Porque o que a gente está falando ali é de ser humano, né? Sim. Então, o ser humano eu acho que é o principal de um processo produtivo, né? Porque entra insumos, entra matéria-prima, mas entra mão de obra, né? Não é só equipamentos e insumos. E vai sair, vai fazer uma transformação desse processo produtivo, vai ocorrer esse processo, e a saída vai ser um produto, né? E só que você não tem que pensar só no produto com qualidade, você tem que pensar num trabalhador que sai dali satisfeito porque ele elaborou, ele montou, ele processou esse produto, né? A gente tem que olhar o processo produtivo como um todo, e eu sempre falo isso para os meus alunos, né, que um trabalhador insatisfeito ou que o próprio posto de trabalho dele não é adequado a ele, isso vai influenciar em patologias, em dores, em desconforto, e dor, desconforto, ninguém está feliz, né? Exatamente. Ninguém trabalha feliz, né? Perfeito. Se a empresa então precisar de auxílio para fazer uma AET, por exemplo, né, a análise ergonômica, a empresa júnior consegue fazer isso hoje? Consegue entregar isso para a empresa, se for contratado? Assim, ela entrega, ela ajuda, ela auxilia nisso, né? Porém, dependendo se a empresa foi notificada, aí precisa de um profissional ergonomista assinar esses laudos, entendeu? Mas o que dá para fazer, eles fazem todo esse manual, né, essa análise ergonômica do trabalho, porém precisa de um profissional, né, credenciado para assinar, a validar, né, esse documento. Ele pode usar esse serviço então como uma forma preventiva, mas aí contrata uma assessoria de ergonomia para fazer para validar esse trabalho também. Isso, né? Nem sempre precisa, né? Sim. Só se a empresa for notificada. Se ela não for notificada, melhor ainda, porque ela já vai estar colocando em prática, né? Perfeito. Então, não tem nem por que ser notificada, atuada, enfim, né? Sim. Então, é importante isso, eu acho assim que, então assim, existe essa parte acadêmica que dá esse tipo de suporte, né, e eu acho que a empresa tem que aproveitar, né. Aproveitar, exatamente. Bom, eu acho que foi bastante produtiva a nossa conversa aqui, Claudilane. Eu gostaria muito de agradecer novamente a sua participação. Muito obrigado por estar aqui com a gente, passar bastante desse conteúdo. Eu acredito que todo mundo vai aproveitar muito. Tem essas duas partes do nosso vídeo para o pessoal conferir. Tem muito conteúdo aqui, muita informação. Vão atrás de se informar, conversem. Eu quero também que você deixe o seu contato, né, se o pessoal precisar de alguma coisa. Então, fale um pouquinho agora sobre como que o pessoal pode contactar, ou até mesmo contactar a universidade, caso seja necessário. E, mais uma vez, muito obrigado. Renan, eu que quero agradecer a oportunidade, né? Eu espero ter agregado um pouquinho, né? Com certeza. Aí pro pessoal, espero que o pessoal gostem, curtam e pratique, né? Porque eu acho assim que informações sem colocar na prática, né? Ter uma ação nisso,
não é válido, né? Então, assim, a todos interessados e que vejam um nicho nisso, uma oportunidade, pratiquem, né? Leiam a NR17, procurem especialistas. Eu, como professor, estou à disposição. Eu falo meu e-mail aqui, Pode Renan, falar. eu vou passar meu e-mail institucional. Perfeito. ccoliveira2@uen.br. Perfeito. Eu vou deixar embaixo. Você coloca embaixo, Com né? Então, certeza. seria isso, né? Mande e-mail, eu estou à disposição, enfim, para qualquer dúvida, né? Adoro ajudar, né? Nesse sentido, que eu acho que é o papel do profissional, né? De um professor. E eu falo assim que eu sou muito grata, Renan, porque eu vim de universidades públicas, fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado em universidade pública. Estou tendo a permissão de trabalhar em universidade pública, então acho que assim todo esse meu conhecimento, a única forma que eu posso retribuir isso, né, é disseminando conhecimento, né? Perfeito. Então assim sempre que eu tenho oportunidade, igual o convite com vocês, eu sempre eu me coloco à disposição, porque é uma forma de eu retribuir isso, né? Tudo esse conhecimento que eu tive gratuito, né? Tive essa permissão. Eu também gosto de ser gratuito, de dividir, disseminar e ajudar, tá? Perfeito. Mais uma vez eu agradeço e me coloco à disposição. Obrigado, muito obrigado, Claudilene. Valeu. Obrigada. Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês e vai ter mais vídeos aí no futuro. Valeu, abraço.